meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, meu amigo, minha amiga. Hoje vamos para o 8º capítulo do livro O Desejado de Todas as Nações. A Visita Pascual é o título do resumo. Né? Queridos, o capítulo 8 deste livro, de Ellen White, né? Ele nos transporta para o momento em que Jesus ainda é jovem. Jesus aqui já tinha 12 anos de idade, certo? Então Jesus aí estava na pré-adolescência e este capítulo do livro, né, ele nos remete a este período, né? Ou seja, José e Maria, mas Jesus precisam ir a Jerusalém para participar da celebração da Páscoa. Esta é a primeira Páscoa que Jesus celebra quando criança. É a primeira vez que ele celebra este período festivo em Jerusalém, em Israel, né? Então, todas as pessoas de vários lugares do país se dirigiam até Jerusalém para esta festa maravilhosa, a festa da Páscoa, né? E esta festa, esta circunstância, melhor dizendo, ela não é apenas histórica, né? Mas cheia de lições espirituais para a nossa vida, né? E é isso que nós buscamos, né? Lições práticas e lições também espirituais para a nossa vida, né? Profundas, né? Tanto para nós, como indivíduos, mas também como família, ministério, enfim, para o que move a nossa vida, para o que cerca a nossa vida, certo? Então, eles partem em direção a Jerusalém, né? E José, Maria e Jesus, né, eles percorrem uma longa distância para participar desta festa, né? Demonstrando assim valor, né? O valor da obediência às festas e práticas religiosas estabelecidas na palavra de Deus. Esta é uma das 7 festas do tabernáculo, do santuário, que poderemos estudar mais para frente, né? Esta é uma das 7 festas judaicas que o povo de Deus tinha, né? E esta é a primeira vez que Jesus celebra uma festa, a festa pascual, né? Mesmo em meio a dificuldades, né, de locomoção, enfim, e etc., né, eles mantêm a fé e a reverência, né, para que são requisitos para esta festa, né? Eles mantêm a fé, eles mantêm a reverência, eles mantêm o espírito de adoração que esta festa requer de seus adoradores, né? Nos lembrando de que a verdadeira adoração exige esforço e compromisso. Exige esforço e compromisso. Tanto da parte individual de cada um, como coletiva, né? Nossa família, nossos amigos, enfim, nossos vizinhos, né? Requer esforço e compromisso, né? E chegando em Jerusalém, né, Jesus então se dirige, aliás, sua família, né, se dirige então à casa de Deus, né? E Jesus, então, ele entra na casa de Deus e quem está ali? Os doutores da lei estão ali a discutir a lei, as profecias e etc., né?
E quando Jesus, então, se dirige aos doutores da lei, né, Jesus começa a ganhar um destaque, né, por sua sabedoria. Mesmo ele não estudando nas escolas dos rabis, ele se destacava pela sabedoria divina, né? Porque Maria, sua mãe, o instruía na palavra, né? Juntamente com Isabel, instruía João Batista também na palavra, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela é uma rica fonte de educação para todos nós. Mesmo que não frequentemos seminários da época, né, de Jesus, João Batista, enfim, ou até mesmo de hoje, né, podemos adquirir sabedoria mediante a palavra de Deus, né? E é o que Jesus estava recebendo de educação cristã por intermédio de sua mãe, né? Então Jesus ali, ao conversar ali com os doutores da lei, ele estava ganhando destaque, né? Tanto pelas perguntas quanto pelas respostas e também pelos comentários, né? Que normalmente se fazem numa roda de conversa como essa que os doutores da lei estavam aí a discutir, né? Então ele dialoga com os doutores da lei, né? Ele coloca seu ponto de vista, sua opinião, né? Sobre acerca do que as profecias dizem, estão a dizer, enfim, né? E os doutores da lei percebem um alto grau de inteligência, né? Muito acima para um garoto de 12 anos de idade, né? Então, o conhecimento que Jesus passa então a eles, né, impressiona a todos, impacta a todos, né? E o seu entendimento ele ganha destaque sobre os outros entendimentos. Não que os outros entendimentos não fossem importantes, claro, todo conhecimento é importante, mas é como eu disse, para um garoto de 12 anos, né, estar ali com os doutores da lei, se calhar 50 anos, 60 anos, né, de idade, ou seja, o nível de maturidade espiritual que Jesus tinha era muito alto, muito acima da média para um garoto normal de 12 anos de idade, né? Então, assim, todos perceberam que Jesus sabia do que estava falando, né? Todos perceberam isso, que Jesus sabia do que estava falando, tanto pela letra da palavra de Deus, quanto pela experiência própria, né? Então, e eles também perceberam que se eles não fossem teimosos e aceitassem o que Jesus, as orientações, as explicações de Jesus, a religião dos dias de Jesus passaria por uma reforma muito, muito, muito grande, extraordinariamente grande, né? Eles tiveram essa compreensão, mas pela teimosia, pela dureza do coração, eles eram obstinados à dureza de coração, eles não perceberam esse detalhe, né, com mais profundidade, e eles continuaram com as práticas obsoletas, porque a festa da Páscoa estava para daqui uns anos ainda se cumprir na vida de Jesus, né? A festa das barracas, enfim, tudo estava apontando para Cristo.
e eles estavam cegos e com os ouvidos moucos para a realidade que estava presente ali perante eles, né? Olha só, ele, e por duas razões, né, que eu digo isso. Primeiro, Jesus, quando ele conversava com os doutores da lei, enquanto ele estava conversando ali com os doutores da lei, né, tranquilo, numa boa, né, explicando a Bíblia e etc, né, ele não estava, ele não buscava destaque ou aprovação humana, ele não precisava disso. Ele precisava era da palavra de Deus. E era o que ele possuía e era o que ele tinha. E para ele bastava. Não, ele não precisava de aprovação de fulano, ciclano, beltrano para validar aquilo que ele tinha dito ou aquilo que ele iria falar. Não. A própria palavra de Deus dava validade a Jesus para falar aquilo que ele entendia, aquilo que ele tinha estudado, aquilo que ele tinha desenvolvido a sua inteligência, né? Mas ele, antes de tudo, ele buscava comunhão com Deus, né? O estudo da Bíblia, a meditação, as orações que fazemos e que Jesus fazia também, ele priorizava isso, né? A meditação, a comunhão, o estudo, né? Ele estudava um sermão que ele ia pregar, né? Ele estudava a maneira como ele ia abordar as pessoas, né? Jesus ele era extremamente inteligente, né? Ele pegava as coisas cotidianas de seu tempo e transformava elas em realidades espirituais, né? Ou seja, ele pegava conceitos do campo, da agricultura, né? Porque a maior parte de suas parábolas eram referentes à agricultura. A parábola do semeador, por exemplo, em Mateus 13, né? Então, é uma ação, um cotidiano de seu tempo. E ele pega, então, aquele cotidiano, aquele conceito que todo mundo entende, e aplica ele para o conceito espiritual, né? De uma verdade revelada e nos leva a uma verdade que desconhecemos, né? Ele parte, o método de Jesus, ele era muito simples. Ele partia de algo conhecido para algo desconhecido. Ou seja, quando Jesus diz que ele é a água, nós vemos a água, estou vendo a água aqui, né? Esse é um conceito, prático, esse é um conceito real, né? Do nosso cotidiano, que faz parte de cada um de nós, né? E ele aplica então a água, né? Que bebemos, enfim, que cozinhamos, lavamos roupa, ele então se aplica como sendo a água da vida, né? Então, ou seja, Jesus ele parte do conhecido para o desconhecido, certo? Então, nós podemos perceber que Jesus ele sabia lidar com conceitos terrestres, momentâneos dali, e aplicar esses conceitos às questões espirituais, certo? Vamos então, e sua presença então revela verdadeira fé, verdadeiro amor, verdadeiro cuidado, né? E isso se expressa em humildade, isto se expressa em humildade, respeito, estudo diligente das Escrituras, né? Estamos aí caminhando para a parte final
do vídeo, né? Vamos falar aí a respeito do esquecimento de José e Maria, né? Quando José e Maria eles percebem que Jesus não está mais com eles ficam atordoados, né? Onde está Jesus? Cadê Jesus? E etc. Eles ficam ali a procurar, né, por Jesus e nada. E eles então partem em direção novamente a Jerusalém, porque eles já tinham saído de Jerusalém, então eles retornam a Jerusalém para encontrar Jesus, né? E Jesus, quando há esse encontro, né, entre Jesus e os pais, né, a atitude de Jesus e a resposta de Jesus nos chama muita atenção, né? Ele diz assim em Lucas 2,49, né? Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Então, ou seja, é uma frase que aparentemente pode soar como negativa, mas a verdade é que esta frase que Jesus diz, ela revela algo muito poderoso por três razões. Primeiro, ele muito cedo já desenvolve um conceito, uma consciência, melhor dizendo, precoce da sua missão, que é de salvar o mundo. Então, desde cedo ele já tinha isso como consciência própria, né? E segundo, o equilíbrio entre a obediência aos pais e a fidelidade ao propósito de Deus, também Jesus, ele se desenvolveu isso muito cedo, né? E um terceiro aspecto, né, para que esta frase nos aconselha, né, é que ela deve ser um lembrete para mim, para você, que temos de ter prioridade, né? Então, ou seja, Jesus ele priorizava a obedecer à vontade de Deus acima de tudo e acima dos seus próprios pais. Não que isso fosse uma ofensa, claro, mas como eu falei, volto a repetir, Jesus desde cedo ele tinha uma consciência precoce aí de sua missão, né? E para fechar esse conteúdo, né, o capítulo 8 aqui do Desejado, ele nos deixa, ele enfatiza três coisas que precisamos desenvolver assim como Jesus desenvolveu, né? Primeiro, a importância de ensinar crianças e jovens nos caminhos do Senhor, né? Então isso, o capítulo 8 deste resumo que eu estou fazendo aqui, ele ensina muito bem isso. Ensinar o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, a sua sobrinha, o seu primo, sua prima, nos caminhos de Jesus, crianças e jovens, né? Segundo, o crescimento espiritual, ele é igualmente com o desenvolvimento físico, ou seja, ele requer tempo, paciência e orientação familiar, né? Os pais, os avós, né, precisam crescer junto com a criança, junto com o jovem, no aprendizado espiritual, né? E terceiro e último, né, aqui para fechar esse conteúdo com chave de ouro, né, a cada desafio que tivermos, como por exemplo o desaparecimento de Jesus, que foi um desafio para os pais, né, de Jesus em Jerusalém, pode se tornar uma grande oportunidade para você se destacar perante as outras pessoas, né? Porque se José e Maria não tivessem esquecido Jesus,
e por outro lado Jesus tivesse com José e Maria indo embora para casa, esta conversa com os doutores da lei não seria possível. Não seria possível. Então veja que o esquecimento revelou um propósito. O propósito revelou o conhecimento, né? O esquecimento, melhor dizendo, né? O esquecimento revelou o propósito e o propósito revelou o esquecimento, né? Ambos se revelaram, né? E é isso que nós precisamos, meus queridos, partilhar o conhecimento bíblico com os nossos parentes, amigos, enfim, e para que cresçamos em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Vamos orar? Bom Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre a pessoa maravilhosa de Jesus. Esta pessoa que tanto nos amou, tanto se doou por nós, tanto se entregou por nós na cruz do Calvário, e não só, mas esta pessoa também que muito em breve irá voltar para nos buscar. Obrigado por nos ter deixado este conteúdo, este tipo de conhecimento para nós e para nossos filhos, enfim, para nossos parentes, amigos, quer seja pessoal, quer seja digital, que todos nós tenhamos este conhecimento baseado nas Santas Escrituras. Perdoe os nossos pecados, nossas faltas e dirija a nossa vida, conduza-nos nossa vida rumo ao lar da eterna felicidade. Abençoe a cada um de nós, dá-nos uma boa tarde, uma feliz semana na Tua presença e companhia. É isso que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, se esta mensagem abençoou tua vida, compartilhe, se inscreva em nosso canal e também curta para que o YouTube entenda que esta mensagem é relevante não só para você, mas para todos aqueles que vierem assistir depois, ok? Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.